Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de língua portuguesa. Esta aula é a continuação da aula número 1. Nós começamos a falar sobre o uso do vernáculo na oratória. É um curso curto, mais voltado para aqueles que são professores de escola bíblica dominical e também aqueles que são pregadores, né, que falam em público, falam diante da igreja. E é claro, se você também gosta de estudar a nossa língua materna, este também é um curso para você, tá bom? Caso você tenha interesse em se aprofundar a respeito do uso adequado das regras gramaticais, se você quiser obter mais dicas sobre a língua portuguesa, eu recomendo que você acesse as nossas redes sociais como professor, tá bom? Eu tenho 2 perfis, eu tenho um só de pastor, tenho outro só de professor, tá legal? Então fica aí a dica para você. Antes de começar a discorrer sobre o conteúdo da aula de hoje, eu quero mostrar a importância do estudo da língua portuguesa. E eu quero fazer isso, olha só, presta bem atenção no que aparece para você aí agora. Aí do lado, você tem o resultado de um exame nacional que aconteceu recentemente e que foi aplicado pelo Departamento de Atividades Ministeriais da minha denominação. Tá joia? Por uma questão ética, chega a ser até óbvia, eu aqui ocultei os nomes dos candidatos. Por quê? O que nos interessa é apenas os comentários técnicos feitos por profissionais da área. São 3 profissionais que corrigiram as redações. E o interessante é que os 21 candidatos, você pode perceber aqui, ó, são 21 candidatos, 11 foram reprovados na prova de redação. Uma vez que o candidato é reprovado na prova de redação, ele não segue mais no certame. Ele está eliminado, simplesmente assim. Tá? E eu queria que vocês percebessem o porquê da eliminação desses candidatos. Vamos pegar como exemplo o candidato número 1. Está escrito aqui, ó. O texto apresenta... Opa! Pronto. O texto apresenta muitas inadequações em relação à escrita. Apresenta muitas marcas de oralidade e foge à variante formal do português. Vamos pegar agora, como exemplo, o caso do candidato número 2. Diz assim, a banca, né? Texto carente de clareza na sua progressão. Perceba, nós estudamos os atributos da linguagem, os atributos do texto, na aula número 1. Veja como isso é importante. Quem é professor, quem participa de banca, fica atento o tempo todo quanto a esse e outros aspectos. Tá bom? Vamos pegar agora o candidato número 3. Embora com poucas inadequações gramaticais, que bom, né?
porém carente de conceitos que articulem a argumentação. Eu vou traduzir isso para você. Inicialmente bem posicionado, apenas com, ou melhor, desculpa, eu estou lendo aqui o número 2, mas vamos ler aqui o número 3. Carente de conectivos que articulem a argumentação. Em outras palavras, isso é o quê? Coesão, elementos de coesão. As ideias, as palavras, as frases não estão bem concatenadas. Nós também estudamos esse atributo na aula número 1. Enfim, nós não temos tempo suficiente para falar sobre cada comentário aqui, tá bom? Mas eu acho que já dá para você perceber a importância do estudo da língua portuguesa. Tá legal? Então eu queria mostrar isso para você. Bom, assim sendo, vamos agora passar então para o conteúdo do nosso curso em si. Então eu já quero pedir que você agora então preste atenção. Nós vamos falar hoje sobre figuras de linguagem nas escrituras e o último tópico será sobre vícios de linguagem na comunicação. Então vejamos. Em primeiro lugar, você tem aí esse quadro, né, com vários exemplos de figuras de linguagem, antítese, comparação, metáfora, metonímia, paradoxo, prosopopeia, hipérbole. Calma, nós vamos esclarecer essas figuras, tá joia? Mas, de maneira geral, figuras de linguagem, que também podem ser chamadas de figuras de estilo ou figuras de retórica, são estratégias ou recursos que o orador ou escritor aplica ao texto para conseguir um determinado efeito discursivo ou retórico. Podem relacionar-se com aspectos semânticos, fonológicos ou sintáticos. Bom, retórica. Essa palavra talvez seja nova para alguns. Eu não acredito, mas pode ser que seja. O que é retórica? Retórica é a arte de persuadir. Veja, olha só, a arte de persuadir. Eu vou destacar isso aqui para você, que eu acho que vale a pena, tá? Ó, a arte de persuadir e de quê? Argumentar, com foco no conteúdo do discurso e na conexão lógica das ideias. Veja, olha aqui, ó, por isso que é importante você ter consciência dos atributos linguísticos do texto, porque é necessário que haja uma conexão lógica das ideias para convencer o público. Muito candidato, ou muito orador, enfim, se perde, porque não consegue concatenar as ideias. O camarada, às vezes, tem até boas ideias, mas na hora de articulá-las, promover a elaboração de um texto com princípio, meio e fim, ele se perde, tá bom? Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui. Nós vamos ter como figura aqui a tão conhecida metáfora. Repare esse exemplo. Minha vida era um palco iluminado. A diferença entre a metáfora e a comparação está na presença ou na ausência do conectivo de comparação. Se eu dissesse assim, minha vida era como, olha só, se eu dissesse assim, ó, minha vida era como um palco iluminado, eu teria uma comparação, mas não é esse o caso, tá bom? Então, ó, se eu colocasse o conectivo aqui, eu teria uma outra figura de linguagem chamada comparação. Tá legal?
A metáfora tem a ver com a analogia de significados entre duas palavras ou duas expressões. Então, o que marca aqui a metáfora, se você quiser tomar nota aí, é a analogia. Uma outra palavrinha para analogia, semelhança. Pode anotar aí, tá bom? Essa expressão, um palco iluminado, significa que a vida do enunciador, né, a vida da pessoa, era vista como um espetáculo, cheia de atenção e visibilidade. Como, por exemplo, um artista em cena, sob os holofotes. E não necessariamente como algo sombrio ou escondido, oculto. Tá legal? Um outro exemplo aí é a hipérbole. Repare, já disse mais de 1 milhão de vezes. Ora, hipérbole, na verdade, é o quê? É o exagero. Pode anotar aí, ó. Hipérbole é o exagero. Ninguém nem sequer conta quantas vezes repete a mesma expressão, a mesma palavra. Então, essa expressão mais de 1 milhão de vezes é um exagero intencional, justamente para intensificar a ideia, com o propósito de lhe dar ênfase. Uma outra figura de linguagem é a silepse. Repare, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. E segue o texto. Observe o seguinte, o presidente da República. Toda essa expressão aqui está na terceira pessoa do singular. Correto? Está acompanhando o raciocínio? O verbo, de uma maneira bem natural, deveria também estar na terceira pessoa do singular. Ou seja, a terceira pessoa do singular é representada pelo pronome ele. Então, eu faço, tu fazes, ele faz. Seria o mais natural aqui. Certo? Ele faz. Ele faz. Entretanto, o verbo está o quê? Na primeira pessoa do singular. A concordância aqui é feita com a ideia subentendida. O presidente da República, na verdade, no nosso contexto aqui do exemplo, é o próprio enunciador. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu, que sou o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta. Isso não é erro gramatical. Pelo contrário, isso é uma figura de estilo, uma figura de retórica. Isso enriquece o texto. Tá joia? A concordância é feita com a ideia subentendida. Em vez de concordar com um termo expresso na frase, se concorda com a ideia. Tá bom? A silepse pode ser de gênero, número e pessoa. Só para efeitos aqui de informação, então a silepse pode ser de gênero, pode ser de número ou pode ser de pessoa. Tá bom? No nosso caso aqui, foi de quê? Foi de número. Repare, terceira e primeira. O sujeito na terceira pessoa e o verbo na primeira pessoa. Mais um exemplo aqui, tá? Número 4 agora. Olha lá. O único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. Interessante, né? Isso é um paradoxo. Paradoxo é a figura de pensamento baseada na contradição ou no contraste. Todo paradoxo inclui uma antítese. Então, tome nota aí. Paradoxo
A palavrinha-chave aqui é o quê? Contradição. Tá legal? Contradição. Quinto exemplo é o hipérbato. O que é o hipérbato? O hipérbato é a inversão acentuada dos termos na oração. Repare, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olha aí. Você conhece o nosso hino nacional, certo? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O que eu tenho aqui? Na verdade, ouviram. O verbo está no plural. Se o verbo está no plural, eu preciso de um sujeito também no plural. Confere? Quem foi que ouviu? Ora, figuradamente, o enunciador tomou as margens plácidas como o sujeito, personalizou as margens plácidas. Então, ó, elas, olha aí, ó, elas o quê? Ouviram. Ouviram o quê? Se você pegar o restante da letra do nosso hino, a ideia é a seguinte: as margens plácidas, tá, do Ipiranga, que é um rio, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o quê? Agora sim, quem ouviu e quem ouviu, ouviu o quê? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante. De quem é esse brado? Quem deu esse brado? O brado retumbante de um povo heróico. Só que não é nessa estruturação que acontece na letra do nosso hino nacional. Os termos estão todos embaralhados. Então, esse embaralhamento, que até dificulta um pouco o entendimento do leitor comum, é chamado de hipérbato. Essa inversão, tá bom? Então, ó, o hipérbato se caracteriza pela inversão acentuada dos termos da oração. 6. Ironia. Isso aí todo mundo conhece. Repare o primeiro quadrinho, é uma charge, né? Olha o título. Aula de hoje é o quê? Ironia. Aí a professora pede um exemplo. O aluno vai lá e ele desenha o quê? Congresso Nacional, e o dia ali é o 1º de maio, ou seja, o dia do trabalhador, o dia universal do trabalhador. Então há uma ironia nessa charge aí, né? Ironicamente, o aluno pretende passar a mensagem de que os congressistas não trabalham. Olha o segundo quadrinho, Dia das Crianças. Vejam. Aí você tem um personagem que diz assim, ganhei um livro. Aí o outro personagem, né, que é o amigo dele ali, e você sabe como funciona esse negócio. O amigo está com celular. Veja que interessante. Como é que funciona o livro? A geração atual está muito acostumada com a tecnologia, está esquecendo os livros. Aí, então, o rapaz aí, né, a criança que está com o livro, diz assim, meu pai disse que é só abrir a primeira página, conectar. Repare o verbo. O verbo é típico do campo semântico da tecnologia e não da literatura. Olha só, conectar no cérebro e navegar pela imaginação. A gente navega em um site, navega nas redes sociais, né? Navega no Google, navega no Facebook, e por aí vai. Então, são 2 exemplos claros de ironia. A ironia, então, é o quê? O oposto do que se pretende dizer, com uma intenção crítica, tá? Com uma intenção de escárnio. Agora,
Eu quero demonstrar tudo isso para você usando exemplos bíblicos. Exemplos bíblicos. É interessante você saber, desde já, você que é professor de escola dominical ou está se preparando para, você que é um pregador da palavra de Deus, é interessante você saber que a poesia hebraica não possui rimas de palavras. Não possui. Ao contrário da nossa poesia. Entretanto, a poesia hebraica é rica em rimas de ideias. E é aqui que alguns leitores, até mesmo professores, pregadores, se equivocam ao abordar o texto bíblico. Bem, feitos esses esclarecimentos, eu quero então demonstrar para vocês agora os seguintes exemplos. Paralelismo. E o primeiro aí é o paralelismo sinonímico. Você já está percebendo que existem 3 tipos de paralelismo na Bíblia. São figuras de estilo, são figuras de retórica. E eu trago para vocês os exemplos. Não dá para a gente investigar cada um. Eu vou pensar um ou outro aqui, vou apresentar a você e vou comentar. Tá legal? Bom, o que é o paralelismo sinonímico? O paralelismo sinonímico se caracteriza pela semelhança de sentido das palavras. A gente até acha que o autor, o enunciador, está dizendo algo diferente, mas não é. É a mesma coisa. Paralelismo antitético, ele se caracteriza pelo contraste de ideias, bem, mal, céu, inferno, vida, morte, tá bom? Isso tudo acontece dentro da mesma sentença. Por fim, a Bíblia também apresenta essa figura de linguagem conhecida como paralelismo sintético. O paralelismo sintético se caracteriza pelo acréscimo de ideias, pela complementação do que já foi dito, a fim de encerrar, complementar o pensamento inicial. Então eu quero agora trazer alguns exemplos para você. Vamos lá. Perceba o que aparece aí, olha. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tenho aqui, deixa eu mudar um pouquinho de tela, para não atrapalhar a sua leitura. Eu tenho aqui o Salmo 1 da Bíblia, primeiro Salmo, versículo 1. Preste bem atenção aqui, ó. Bem-aventurado é aquele, veja, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Aqui, ímpios, pecadores e escarnecedores, contextualmente, são palavras sinônimas. O salmista não está falando categoricamente de 3 pessoas completamente distintas. Não. Com palavras diferentes, ele está se referindo, expressando a mesma ideia. Tá legal? Outra coisa que você pode observar aqui é o quê? Ó? Em primeiro lugar, ele diz assim, olha, não anda. Em segundo lugar, ele diz, não se detém. Percebe? E depois ele diz o quê? Olha lá, nem se assenta, tá? Veja, nem se assenta. Então, esses verbos também, contextualmente, querem expressar a mesma ideia.
Outra coisa, ele fala aqui, ó, conselho, não anda no conselho, não se detém no caminho e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, as ideias aqui são semelhantes. Então, isso é um exemplo de paralelismo sinonímico. Cuidado, porque senão você vai pensar que o salmista está falando de três pessoas completamente diferentes. E não é isso. Verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Inicialmente, o salmista disse que o bem-aventurado é aquele que não faz três coisas. Então, ele foi caracterizado em razão daquilo que ele deixa de fazer. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, no versículo 2, o salmista vai caracterizar o justo, né, o bem-aventurado, como aquele que tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, ó, o bem-aventurado, né, o justo, ele tem o que? É seu prazer, está na lei do Senhor. E na lei, olha lá, medita de dia e de noite. Veja como é que o pensamento está sendo complementado. Aí, verso 3, ele é. Então veja, o bem-aventurado tem seu prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor dia e de noite, ele é como árvore plantada, olha lá, ó, são características do justo, árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, olha lá, dá fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz, tudo que ele faz será o quê? Bem sucedido. Então, no verso 2, nós temos justamente ideias complementares para caracterizar o justo, para caracterizar esse homem bem-aventurado. E agora o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Repare que o salmista colocou aqui em contraste os justos e os ímpios. Essa aproximação de ideias contraditórias, adversas, caracteriza o que nós chamamos de quê? Paralelismo antitético. Tá bom? Quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está querendo dizer, por uma relação de contraste, que os justos serão então preservados pelo Senhor. Existe alguma afeição envolvendo o Senhor e os justos. Ao contrário, o que vai acontecer com o caminho dos ímpios? Vai perecer. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Repare, a palavra tabernáculo, contextualmente, tem semelhança com o santo monte. É o local da habitação do Senhor. Repare também que essa semelhança tem a ver com o emprego do verbo habitar, morar.
Então, as ideias são paralelas. O salmista está falando a mesma coisa com outras palavras, tá bom? Então, nós temos aqui uma relação de semelhança, paralelismo sinonímico. Outro exemplo, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. Então veja, por um lado, o Senhor abençoa, por outro, ele amaldiçoa. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Por outro lado, em contradição, aqueles a quem o Senhor amaldiçoa serão o quê? Exterminados. Então, a relação aqui é claramente de contraste, paralelismo antitético. Salmo 19, versos 7, 8 e 9, mas eu peguei aqui só o 7 e 8, né? Então veja, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Bom, mais uma vez, o salmista não está falando aqui de coisas diferentes. A lei é o quê? O testemunho. A lei, o testemunho, são os preceitos. São também o quê? O mandamento. Tá joia? Nós poderíamos falar aqui de um paralelismo sinonímico. Ok, mas como nós já vimos isso no Salmo 15, verso 1, eu quero dar um outro enfoque aqui. Eu quero falar do paralelismo que vem por complementação, por acréscimo de ideias, né, para encerrar o todo. Veja, o salmista está dizendo que a lei do Senhor é o quê? Perfeita. Mas ela não é só perfeita. Ela também faz o quê? Restaura a alma, tem um atributo restaurador. E também o testemunho do Senhor é o quê? Fiel e dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos. Veja que essas características vão se somando justamente para definir ou conceituar o que é a lei do Senhor. Né? São retos e fazem o que também? Outro atributo da lei do Senhor, alegra o coração. Olha aqui, mandamento é puro e tem a capacidade de iluminar os olhos. Então, essas ideias se somam, né? Elas vão acrescentando aí características e se complementam. Uma outra figura de linguagem que aparece também no texto sagrado é o que nós chamamos de plural de modéstia. Nesses exemplos aí a gente pode ver isso com muita clareza. Eu vou pegar aqui 2 Coríntios capítulo 1, do verso 4 ao 14. Repare que nesse contexto é o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja dos irmãos lá em Corinto. Paulo está falando dele. Se você abrir a Bíblia e depois analisar o contexto, você vai chegar a essa mesma conclusão. Só que Paulo fala a respeito dele próprio, usando não a primeira pessoa do singular, eu. Ele usa a primeira pessoa do plural. Isso é o que nós chamamos de plural de modéstia ou plural majestático. Significa o uso do plural para se referir a um único indivíduo que tem uma relevante autoridade, tem um grande poder de influência, tem uma considerável representatividade no seu meio social. Todavia, a intenção do enunciador é o quê? Afastar qualquer possibilidade de arrogância, qualquer traço de prepotência ou vaidade. Então, ele não se coloca em evidência. Por isso, ele usa o plural de modéstia. Então, porque não queremos, primeira pessoa do plural, tipo de tribulação nos sobreveio, foi algo acima das nossas
Olha o verbo perder, primeira pessoa do plural. Olha o versículo 9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Ou seja, Paulo está falando dele, de tudo que aconteceu com ele. Tá bom? Não se sabe de forma precisa e detalhada as dificuldades a que Paulo menciona aqui. Mas há indícios, se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, a partir do versículo 23 até o 41, e também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, depois o capítulo 16, versículo 9, você vai entender isso melhor, que Paulo está falando de dificuldades que ele experimentou, tá bom? Mais um exemplo aqui é a metáfora, tá bom? Só que eu quero falar agora de um outro tipo de metáfora que tem na palavra de Deus. Ela é conhecida como antropopatismo e antropomorfismo. São palavras difíceis, nem todo mundo conhece, nem todo mundo consegue pronunciá-las. Bom, mas o que é o antropopatismo? Tá? É quando você atribui sentimentos humanos a Deus, como a ira, o amor, o arrependimento, para que a natureza divina, para que as ações de Deus possam ser compreendidas por nós, seres humanos. Caso contrário, nós não teríamos condição de nem sequer dialogar com Deus ou expressar alguma coisa a respeito dele. Já o antropomorfismo, e aqui eu quero deixar isso mais claro para você, antropo, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Esse elemento é grego, tem a ver com a humanidade, tá? Homem, tá bom? Patos tem a ver com sentimentos e, em casos mais agudos, até sofrimento, tá bom? Cardiopatia, por exemplo, é o quê? Uma doença do coração, tá legal? E o elemento morfe, de onde vem morfema, tem a ver com o quê? Características de forma, características físicas. Então, quando você no texto sagrado lê os olhos de Deus, as mãos de Deus, a voz de Deus, o sapato de Deus, isso é uma figura de linguagem. Tá legal? Deus é espírito, ele não tem forma. O que a gente fala a respeito dos seus olhos, do seu coração, nada mais é do que figura de linguagem. Ou antropopatismo ou antropomorfismo. Tá bom? Vamos aqui a um exemplo. Gênesis 6:6. Então o Senhor ficou triste. Olha lá. Por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Ora, triste, sentimento. Isso é o quê? Antropopatismo. Se você tem a Almeida Revista e Atualizada, se você tem a NVT, elas trazem a expressão se arrependeu. Tá legal? E a NVT não emprega a palavra coração. Tá bom? Diz que Deus ficou triste. Bom, o fato é que Deus também não tem coração, como eu e você temos. Isso aqui é o antropomorfismo. A gente tem que se atentar para esses detalhes, principalmente quem é professor de escola bíblica dominical, tem que entender esses detalhes quando está diante da palavra de Deus. Tá? Vamos lá. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos. De novo, Deus não tem olho, Deus não tem ouvido, como eu e você. Isso aqui representa o quê? Antropomorfismo. Mais um exemplo agora
é a metonímia. Olha lá, só um minutinho, pronto, metonímia. Eu trago aí exemplos. A metonímia tem como base o que nós chamamos de associação de sentidos. A expressão-chave está aí para você. Associação de sentidos entre as palavras, por aproximação entre elas, tá bom? Então, eu tenho metonímia, que tem a ver com a associação entre o autor e a sua obra. Veja, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Isso é um exemplo de metonímia. Ora, Moisés aqui está representando o quê? A lei. A lei. A lei está associada a Moisés. Os profetas. E aí você tem, então, os demais livros da Bíblia ali, pegando os profetas maiores e os menores. E se você fizer uma aplicação ainda um pouquinho mais ampla, Moisés e os profetas estão representando o quê? O Antigo Testamento, nesse contexto. Tá bom? Um outro desmembramento da metonímia, por associação, a parte pelo todo. Quando você lê em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou melhor, nos dá hoje, não é? Pão aqui está representando o quê? Alimento, né? Alimento. Pão é um tipo de alimento. Então você pega a parte desse todo e utiliza, o emprega como o próprio todo, o alimento em geral. Também você tem um outro aspecto da metonímia, uma outra realização dela, que é o continente pelo conteúdo. Exemplo, 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, presta bem atenção. Quem é que em sã consciência pega um recipiente, seja ele de vidro, seja ele de acrílico, um cálice, e bebe, ingere? É claro que a gente não faz isso. O que a gente bebe ou ingere é o que está dentro do cálice, seja o vinho ou seja o suco de uva. Então, aqui também existe uma figura de linguagem, chamada de metonímia. Mais um exemplo aqui agora. No entanto, nós passamos para aquilo que é ruim. Saímos das figuras de retórica que enobrecem o texto e agora vamos passar para aquilo que o empobrece. São vícios, são defeitos, são problemas. Então a gente pode dizer que os vícios de linguagem na comunicação trata-se de palavras ou construções que deturpam, desvirtuam, dificultam a manifestação do pensamento, seja pelo desconhecimento das normas cultas, seja pelo descuido do emissor. Vejamos aqui. O primeiro deles é o barbarismo, que tem a ver com a grafia, né, a flexão das palavras, ou a pronúncia de uma palavra em desacordo com a norma culta. Então, eu ouço muito pregador, muito professor, muita gente boa falando erradamente, gratuito. Está errado. O certo é o quê? Gratuito. Em vez de rúbrica, como proparoxítona, o certo é o quê? Rubrica. Não é rúbrica, é rubrica. Quisesse. Isso aqui é terrível. O verbo por e o verbo querer não admitem a letra Z nas suas flexões. Então, quisesse, pusesse, sempre escrito com a letra S para representar o fonema Z. Se eu mantesse, outro erro assim terrível, se eu mantesse, o certo é mantivesse. Por quê? Você tem que entender o seguinte, para você não errar mais.
Manter, ó, você vai lembrar do verbo ter. Então, você vai pensar assim, se eu tivesse, tá legal? É assim que você vai pensar. Consequentemente, quando você quiser acoplar o elemento man, então você vai dizer o quê? Se eu, olha aqui, ó, se eu mantivesse, tá? Aí você coloca esse elemento aqui, tá joia? Quando você pôr, tá errado, não é quando você pôr, é quando você puser. Repare a flexão do verbo pôr, olha a grafia dele, olha a letra S sendo empregada. Eu disse para você que o verbo querer e o verbo pôr não admitem a letra Z. Tá bom? Eu quis com Z, tá errado. Eu quis com S. Cidadãos em vez de cidadãos. Cuidado. Problema em vez de problema. Então a gente tem que atentar para a pronúncia e a grafia correta das palavras. Outro problema, advogado. Pronúncia equivocada. O certo é o quê? Advogado. O D é mudo, como a gente diz popularmente. Então, erro de grafia, de pronúncia em desacordo com a norma culta caracteriza o quê? O vício de barbarismo. Existe também o solecismo. Essa terminologia mais técnica talvez não seja interessante para você guardar, mas o conceito e a identificação deles, isso você tem que guardar, você tem que identificar isso, tá? Então, o solecismo é o desvio da norma em relação à sintaxe, ou seja, em relação à articulação entre os termos da oração. Então, vamos lá. Fazem 2 anos que assumi este cargo. Errado. Fazem? Não. Por quê? O verbo fazer é impessoal, quando tem sentido de tempo decorrido. Tá? Olha só. Tempo decorrido. Tá bom? Espera aí, gente. Acho que deu um probleminha aqui. Caiu a nossa conexão. Pronto, já voltou. Agora sim. Tempo decorrido. O verbo é impessoal. O que significa um verbo ser impessoal? Não tem sujeito, tá bom? Não tem sujeito com o qual concorda em número e pessoa. Então, o verbo, nesse sentido, é sempre no singular. Não adianta você brigar com ele. Outro exemplo é o emprego do verbo haver. O verbo haver, ele vai seguir o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Também é impessoal, não tem sujeito com o qual concorde em número e pessoa, portanto, deve ficar sempre na terceira, olha aí, ó, pessoa do singular, tá bom? Terceira pessoa do singular. Outro exemplo que nós temos aqui, ontem assistimos o culto. Gente, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo, indireto, quando tem sentido de ver, presenciar. Nesse caso, o complemento dele é um objeto indireto. Ou seja, é um termo preposicionado. Esse azinho aqui que aparece é preposição. O O é artigo. Outro exemplo, você foi na reunião ontem? Gente, quem vai a algum lugar. Então, ó, aqui eu tenho o verbo ir, certo? Verbo ir. O verbo ir pede preposição em. O na é o em mais a. Claro que não. Quem vai a algum lugar. Então, ó, o que eu tenho aqui? Quem vai a. E reunião. Como é
um substantivo feminino, eu tenho o artigo a. Você sabe que a fusão de dois As, ou seja, de dois sons iguais, me dá o fenômeno linguístico conhecido como crase. Tudo bem? Mais exemplos. A reunião onde eu estava. Gente, onde é o que nós chamamos de pronome relativo e está retomando a palavra reunião. É o antecedente. Qual é o problema aqui? Onde você só pode empregar quando houver referência a lugar físico. Veja bem, reunião não é lugar físico. O lugar físico, de repente, é a sala onde ela aconteceu. É o auditório, é o templo onde ela ocorreu. Mas a reunião em si não é lugar físico. Então você não pode usar a palavra onde, a não ser para retomar, para se referir a um lugar físico. No lugar do onde, qual é a recomendação gramatical? O em que. A reunião em que eu estava, até porque quem está em algum lugar. Olha aqui a preposição aqui, ó, exigida pelo verbo. Tá ok? Outro exemplo. O pastor cuja pregação agradou a igreja retornará no próximo domingo. Gente, cuidado, cuidado. Cuja a. Isso aqui é um crime. Depois do pronome relativo, ó, cujo e suas variações, cujos, cuja, cujas. O cujo tem feminino e tem plural. Agora, o que você nunca pode fazer é colocar um artigo depois ou até mesmo antes. Antes é até menos comum. O mais comum, ainda que seja errado, é colocar o artigo depois do cujo. Cujo ou, cuja a, não faça isso. O pastor cuja pregação é o suficiente. O professor chegou, o mesmo aplicará a prova. Gente, olha o problema aqui. Não utilize a palavra mesmo para retomar um substantivo que já apareceu no texto. Em outras palavras, nunca use o mesmo no lugar de ele. É tão mais simples, né? Você dizer assim, olha, o professor chegou, ele aplicará prova. Tá legal? O mesmo aplicará prova. Quer ver um outro exemplo? Quem mora em condomínio talvez já tenha se deparado com esse aviso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está neste andar. Está errado. Você está empregando o elemento mesmo como elemento de coesão textual para retomar um substantivo. No meu exemplo, a palavra elevador. Qual é a recomendação para a gente corrigir isso? Antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado neste andar. Ok? Prefiro mais doce do que salgado. Gente, o verbo preferir, por si só, já traz a ideia de uma coisa sobre a outra, em detrimento da outra. Então, é completamente equivocado o emprego de elementos de intensidade e de comparação. Tá bom? Ó, elementos de intensidade não pode. E elementos de comparação também não pode. Tá certo? Qual é o adequado à luz da gramática da língua portuguesa? Simplesmente prefiro uma coisa
E aí você vai dizer o que você prefere. Vai dizer diretamente: a outra coisa. Prefiro doce a salgado. Prefiro novela a filme. Prefiro teatro a cinema. E por aí vai. Ele não avisou-me que viria. Gente, às vezes a pessoa quer falar tão bonito, que fala incorretamente. Ou seja, advérbio, tá? Olha aqui, ó, advérbio. Atrai o pronome oblíquo. Isso aqui é um pronome oblíquo átono. Átono. Então, o advérbio atrai o pronome oblíquo átono. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, ou leis. Tá joia? Então, qual é o certo? Não me. Isso aqui, quando o pronome oblíquo átono, vou botar aqui, ó, poa, pronome oblíquo átono. Quando ele aparece antes do verbo, nós chamamos isso aqui de, quem é que lembra? Próclise. Tá? E quando o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo, a gente chama essa colocação aqui de ênclise. Só que, no caso específico, a ênclise está equivocada. Outro problema, ambiguidade, frases com mais de um sentido. Repare, o menino viu o incêndio da escola. Cuidado, cuidado. O menino estava na escola e de lá avistou um incêndio que estava acontecendo em outro local, ou o menino viu a escola pegando fogo. Segundo exemplo, o chefe informou à secretária sua demissão. Afinal de contas, a demissão que foi informada foi a do chefe, e ele mesmo se encarregou de informar, ou a demissão foi da secretária? O chefe informou a secretária que ela foi demitida? Então repare que essa frase não está legal também. É preciso e possível melhorar. Cacofonia, o que significa? Pronúncia de fonemas que produzem efeito desagradável ou indesejável. Beijou na boca dela. Olha só, a junção desses sons aqui expressa uma outra palavra, cadela. Aqui também, ó, acerca dela, parece que, ó, acer, é isso que parece também, ó. Tá vendo? Que coisa horrível. Eu vi ela. Gente, vi ela. Essa palavra até existe na língua portuguesa. Viela é um beco, né? É uma passagem estreita. Então, repare que esse tipo de construção dá a entender um outro sentido, outra coisa. Então, a gente tem que ter cuidado ao falar para o auditório, ao escrever, principalmente. E agora o pleonasmo vicioso. É a repetição desnecessária de palavras para expressar uma ideia. Subir para cima, entrar para dentro, fato real, amanhecer o dia, repetir de novo, nova criação, pelo amor de Deus. Temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Não podemos nos expressar dessa maneira, tá bom? Eco, repetição de um som numa sequência de palavras. Repare, a decisão da eleição não causou comoção na população. Pelo amor de Deus, é possível melhorar. Vamos lá? Vou dar para você aqui uma proposta de reescritura. No lugar de decisão, nós poderíamos dizer o quê? Resultado. Ó,
Aí, obviamente, você trocaria o artigo A pelo artigo O. O resultado da eleição, você vai colocar do pleito. Não, veja, não causou comoção. Você pode dizer assim, ó, não causou comoção, você pode dizer que não inquietou. Não inquietou. Aí você pode botar aqui, ó, o povo. Pronto. É uma proposta de redação para que você elimine o eco. Tá vendo? Uma boa revisão textual é capaz de nos ajudar bastante nessas horas. Atualmente, nós temos outros vícios de linguagem, tá? Que ocorrem com frequência, tanto na linguagem escrita quanto na linguagem oral. São eles. Veja. Vamos lá. Queísmo. É o uso desnecessário e excessivo. Vou até marcar aqui para você, ó, desnecessário e excessivo, de conjunções e pronomes que. Aqui, ó. Veja, o jornalista que redigiu a reportagem que apareceu no jornal receberá o prêmio que todos desejavam. Albert, é possível melhorar isso? Sim, claro que é possível. Observe, o jornalista que redigiu a reportagem. Olha lá, o jornalista e autor da reportagem que apareceu no jornal. Que apareceu. Nós podemos fazer o seguinte, ó. O autor da reportagem apresentada no jornal receberá o prêmio que todos desejavam. Ó, o prêmio, a gente pode escrever assim, ó, o prêmio desejado por todos. Olha lá. O jornalista e autor da reportagem apresentada no jornal receberá o prêmio desejado por todos. Ficou bem melhor. E agora nós temos um outro aqui, que é o gerundismo. Significa emprego do gerúndio em casos que poderiam ser utilizadas as formas verbais como o futuro do presente, futuro do pretérito e infinitivo. Vamos ver isso na prática. Pastor, eu vou estar enviando o documento na segunda-feira. Olha, o gerúndio, ele tem que ser empregado para dar ideia de continuidade. Anote aí, continuidade. Ou de desenvolvimento da ação. Então, pense comigo. Pastor, eu vou estar enviando o documento na segunda-feira. Significa dizer que você nunca vai terminar de enviá-lo. Você continuamente desenvolverá a ação de enviar. Então, no lugar dessa construção, você tem que dizer o seguinte, ó, pastor, eu enviarei. Usa o verbo no futuro do presente. Eu enviarei. Ou, se você preferir a locução verbal, você pode escrever assim, ó, pastor, eu vou enviar o documento. Também está certo. Agora, vou estar enviando é como se a ação nunca terminasse. É como se ela estivesse sempre em desenvolvimento. Vocês podem estar abrindo suas Bíblias em João, em Atos, em Apocalipse. Outro erro que o pregador, o professor, não deve cometer. Olha aqui o gerúndio. Podem estar abrindo. Significa, então, que o auditório nunca vai terminar de abrir. Porque o gerúndio é bem empregado quando há ideia de continuidade, uma ação incompleta, inacabada. E não é esse o caso que nós pretendemos, né? Vocês podem
abrir, né? Podem estar abrindo, né? Podem, ou então você diga de uma forma mais direta. Você pode dizer assim, ó, abram suas Bíblias em, que também está correto. E a letra C, o pastor estava pregando quando a luz acabou. E agora? O que você tem a dizer? Certo ou errado? Agora está certo. A gente precisa até bater palmas. Por quê? Nós temos aqui duas ações que estavam em desenvolvimento e se tornaram concomitantes. O pastor estava pregando e aí, de repente, a luz acabou. Ou seja, a ação de pregar estava em continuidade, estava sendo desenvolvida. O pastor não havia acabado de pregar, ele estava fazendo aquela ação quando, de repente, a luz acabou. Então, o gerúndio aqui está muito bem empregado, indicando uma ação continuada, uma ação em desenvolvimento, uma ação inacabada. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Estão aí novamente as minhas redes sociais, para que você possa dar uma força lá, e também para que você possa observar o que mais existe de interessante. De repente você tem interesse em continuar esses estudos, em aprofundar, você vai manter contato comigo e eu vou corrigir os seus exercícios, a gente vai conversar, vou tirar suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.